Olá, então, ok, vamos iniciar aqui a nossa parte 2 do capítulo 1, certo? E o que é bacana de circuitos elétricos é que a gente pode fazer uma analogia, certo? Com, com a cinemática, certo? Então, a gente viu bastante, né, no capítulo anterior, capítulo 10, a respeito de impedâncias e tudo mais. Então, o objetivo desse livro aqui, né, pelo menos desses vídeos aqui, é que você sempre comece do começo, certo? Comece do começo e vá seguindo essa trajetória, certo? Primeiro capítulo, porque se você começar do quinto capítulo, por exemplo, aí é complicado, né? Ou querer começar do 11º, certo? Porque vão haver coisas que eu falei anteriormente que vai ser aplicada aqui, tá? Então vamos fazer aqui como uma ladder, ou seja, uma escadazinha, certo? E você tem que ir passando por todos esses degraus. Então é o seguinte, vamos fazer essa relação aí entre a cinemática, tá? Primeiro a respeito de potência, tá certo? Então eu tenho aqui um bloco, certo? Eu vou dizer que esse bloco ele tem uma massa e eu vou aplicar uma força, certo? A gente também já viu que o trabalho, né, é igual a força vezes a distância, certo? E que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo, ou a força vezes a distância dividido pelo tempo. Perceba que a distância dividido pelo tempo é a velocidade. Então a potência nada mais é do que a força vezes a velocidade. Para fazer essa analogia, a minha velocidade ela vai ser a corrente. E a minha força ela vai ser a DDP, certo? Atenção. É por isso que P é igual a U I, né? A potência é igual ao produto da corrente pela DDP, tá certo? Agora o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um circuito aqui, isso está lá no capítulo 1, tá? E eu tenho um exemplo, certo? Esse resistor sempre será um elemento passivo, porque a corrente sempre vai entrar no positivo e sair pelo negativo. Ou seja, ele está absorvendo, certo? Ele está absorvendo a energia. Ao passo que se a corrente ela entra aqui no negativo, certo? Essa fonte ela está fornecendo potência, certo? Ao passo que se essa corrente entra no positivo da fonte, essa fonte está absorvendo energia, certo? Então perceba que aqui eu posso ter um elemento passivo e um elemento ativo. Ativo ele fornece e passivo ele recebe. Ao passo que o resistor, coitado, ele só recebe, tá certo? Então ele vai ser sempre passivo. Então assim, para um elemento ativo ele sempre vai estar fornecendo potência, certo? E para um elemento resistivo, certo? Ou passivo, ele sempre vai estar absorvendo potência, tá certo? Com relação à potência ser negativa e positiva, observe o seguinte: se eu tenho uma força para cá, certo? E esse bloco ele está indo nessa direção, o meu trabalho ele vai ser positivo, certo? Porque os vetores estão nos mesmos sentidos, certo? Agora, se eu tenho o vetor força ou velocidade em sentidos diferentes, por exemplo, a força para cá e a velocidade para cá, então ele vai estar na verdade com trabalho negativo, certo? Agora, se eu empurro o bloco com a força para a esquerda, certo? E ele tem uma velocidade para a esquerda também, tá certo? Então meu trabalho está sendo positivo. Perceba que o trabalho ele só é negativo nesse caso quando os vetores força e velocidade estão em sentidos contrários, certo? Essa é a diferença da minha potência positiva e a minha potência negativa. Por exemplo, vamos supor que um bloco ele esteja vindo aqui uma velocidade de 50 metros por segundo. Perceba que se ele tem uma velocidade, né, o somatório de forças nele é zero, ou seja, não tem nenhuma força aí atuando nele, e ele tem uma energia,
certo? Energia cinética de mv ao quadrado dividido por 2. Agora, pera aí. Lembra que a energia no indutor ela é Li ao quadrado dividido por 2? E lembra que eu falei que o L ele dá massa ao sistema. É como se desse massa aos elétrons. E se você não viu isso, então veja na parte dos indutores lá no capítulo 6. E perceba que a energia no capacitor ela é também C vezes U ao quadrado dividido por 2. Então, existe uma relação nessas fórmulas todas aqui, tá certo? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entender, certo? Um bloco aqui com cinemática, esses conceitos de potência ativa, potência reativa, né? E tudo mais. Pois bem, vamos imaginar aqui um ambiente, certo? A gente está dentro de um ambiente aqui, tudo muito abstrato, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um bloco, certo? Esse bloco ele possui uma massa e esse ambiente ele está em um líquido, certo? Ou em um fluido, melhor dizendo, tá certo? Eu vou simplesmente desenhar esse fluido aqui, certo? E é como se eu tivesse um fio aqui, cara, tá vendo? E esse meu bloco fosse um elétron e o meu fluido fosse a resistência. Ou seja, a resistência que o bloco encontra ao se deslocar aqui, tá certo? Eu vou dizer que se eu acelerar esse bloco aqui até uma certa força, se eu dar uma certa força a esse bloco aqui, melhor dizendo, ele vai ter uma velocidade, certo? Se eu dar uma força F2, ele vai adquirir 2 vezes essa velocidade. E assim vai. Então perceba que eu tenho um coeficiente aqui que eu vou chamar de B, que ele nada mais vai ser de que a minha força aplicada dividido pela minha velocidade, certo? Porque cada força que eu aplico eu obtenho uma velocidade, né? Então eu tenho algo linear aqui, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente estabelecer uma equação diferencial para isso aqui, tá certo? Que é o que acontece com o elétron, na realidade. Porque como eu havia dito, não pense você que você liga uma fonte aqui e esse elétron ele simplesmente começa a se mover numa determinada corrente. Não. Na verdade ele vai acelerando, certo? Como o indutor dá massa ao elétron, é bastante importante você vigiar no capítulo 6, senão você não vai conseguir compreender isso aqui. Se eu aumentar a minha indutância é como eu aumentasse essa massa aqui. E é só isso. Entendeu? A minha analogia aqui é perfeita, tá certo? Só que essa força que eu vou aplicar aqui, que eu vou chamar F de T, agora, nesse momento aí, ela vai ser uma força senoidal, tá certo? Então eu vou dizer o seguinte, que o meu Fm, certo? Que é a amplitude da minha força, vezes o meu cosseno de Wt, certo? E perceba que eu vou colocar no ângulo zero aqui, tá certo? No meu ângulo inicial zero. Eu vou aplicar essa força aqui, certo? A gente vai fazer isso aqui, o diagrama, né, de forças. Então perceba que a minha massa vezes a aceleração, né, que é dx ao quadrado dividido por dt, certo? Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a F de t, que eu estou colocando, menos a minha força, que é essa força aqui, ó, de arrasto, tá certo? Que o fluido está exercendo nele. E perceba que essa força vai ser sempre negativa, porque ela sempre vai estar atrapalhando o movimento. E essa força é o meu V vezes o B, né? Que é o V dx dt, tá certo? Vezes o meu B. Eu vou passar isso para cá, tá certo? E isso vai ficar assim. F de t, certo? Vai ser igual a m vezes dx ao quadrado dividido por dt mais b vezes dx dt. Então perceba que eu tenho uma equação
diferencial de primeira ordem, fácilzinho de resolver. Eu vou simplesmente trocar essa força, F de t, tá? Por isso aqui, certo? Então isso daqui vai ficar assim. Então perceba que a gente pode agora resolver essa equação aqui para a gente achar o nosso x. Só que na realidade eu não estou interessado em achar o x, eu quero achar o v. E eu sei que o v é igual a dx dt. Então simplesmente eu vou trocar o meu v pelo dx dt, né? E eu tenho aqui o meu Fn, que é a amplitude, né, da minha senoide, vezes cosseno do meu Wt. Ele vai ser nada mais, nada menos que m vezes dv dt, certo? Mais b vezes v. Então, na verdade, essa equação diferencial é uma equação de segunda ordem. Eu me passei aqui, tá? Óbvio, né? E agora sim eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, tá certo? Como a gente já resolveu isso aqui incansavelmente, certo? No capítulo anterior, e eu já disse que essa força é como se fosse a minha tensão, tá certo? E a velocidade é como se fosse a minha corrente, certo? Esse B aqui é como se fosse a minha resistência, e esse M é como se fosse a indutância. É realmente isso que acontece, certo? Então a gente sabe, certo? Através da resolução dessa equação diferencial aqui, que a nossa corrente de T, certo? Ela vai ser igual a IM, perdão, a nossa corrente não, a nossa velocidade, tá vendo? O costume do cachimbo deixa a boca torta. A nossa velocidade V de T, ela vai ser igual a, de novo, ó, Vm, eu ia colocar IM aqui, tá? Vezes o cosseno, né, de Wt menos um ângulo aqui, tá? E a gente já viu como definir isso aqui. Eu posso até usar o conceito de impedância aqui também, cara, se eu quisesse fazer, mas bom, dá pra fazer, né? Mas não seria viável colocar aqui. Então, pois bem, então quem é o nosso Vm, certo? A gente sabe que o nosso Vm ele é o Fm, não é isso? Dividido por raiz de quê? Do meu Wm ao quadrado, certo? Mais o meu B ao quadrado, tá certo? Isso aqui seria a minha reatância massiva, né? Pois bem, e esse aqui seria a minha resistência, tá? No caso do indutor seria uma reatância, esse M eu substituiria pelo L, seria a minha reatância indutiva, certo? Vezes o meu cosseno de Wt, certo? Menos tangente a menos 1, que é o arco tangente, certo? De Wm dividido por B. Então, essa aqui nada mais é do que a minha velocidade. Agora, eu vou fazer duas hipóteses. A primeira hipótese é que a massa desse bloco seja muito pequena. Esse bloco agora ele vai ter uma densidade, certo? Que é uma massa sobre volume, certo? O volume desse bloco ele continua, ele sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Então eu vou dizer aqui vou dizer que o volume sempre é um metro cúbico, sei lá, certo? Mas a minha massa vai mudar. Essa massa aqui agora vai ser bem pequena. Perceba que quanto menor a massa, menor a densidade. Então eu vou diminuir a massa bastante. Isso é o que acontece se eu tirar a minha indutância. A minha indutância ela faz diminuir a massa dos elétrons, certo? Fazendo essa analogia. Então, como o elétron tem massa muito pequena, certo? Então, se eu não tenho indutância nenhuma, simplesmente eu vou ter um circuito só resistivo, certo? Essa raiz eu corto com essa raiz e a minha resposta é o seguinte. Perceba como é interessante, né? Essas analogias, certo? Porque a gente consegue compreender bastante, né? Eu acredito.
Então perceba o seguinte, que arco tangente de zero vai ser igual a zero, tá certo? Então Fm, essa massa é quase zero, tá? Então eu posso considerar como se fosse zero. Fm dividido por B vezes o meu cosseno de Wt, certo? Então perceba que a minha força, já ia falar tensão, tá? A minha força, ela está em fase com a minha velocidade. E a gente pode desenhar um gráfico para isso. Então eu tenho aqui a minha tensão, certo? Nesse gráfico aqui. E perdão, cara, realmente complicado, viu? Eu tenho aqui a minha força. Ela é uma força cossenoidal, tá certo? E eu tenho aqui a minha velocidade, tá certo? Nesse outro gráfico. E como ela está em fase, perceba que o Fm dividido pelo B, tá certo? É como se fosse a minha tensão dividido pela minha resistência. Então perceba que ele vai estar em fase, mas ele vai ser, a amplitude é um pouquinho menor, certo? Felizmente não deu para gravar ali, mas tudo bem, tá certo? Então isso aqui é um sistema puramente resistível, certo? Então vamos analisar o seguinte. Daqui para cá, certo? Eu tenho a força em um sentido, a minha força é positiva, e a minha velocidade ela é positiva também. Logo, eu não tenho, certo? Eu não tenho uma potência negativa. Eu não tenho uma potência negativa. Do mesmo modo aqui, ó, quando ele vai descendo, enfim, se eu tiver aqui, ó, a minha força em fase com a minha velocidade, eu não vou ter uma tensão negativa. Então o que é que vai acontecer? Uma potência negativa. O que é que vai acontecer? Esse bloco, certo? Esse bloco aqui, eu vou colocar uma força nele. Ele vai sair daqui, vir pra cá, certo? E vai ficar vindo pra cá, ó. Certo? Ele vai ficar simplesmente oscilando. Tá certo? Mas é claro, né, bicho? Esse bloco malmente tem massa. Esse bloco malmente tem massa. Então ele não vai absorver nenhuma energia cinética, certo? E toda essa energia ela vai estar sendo dissipada no atrito aqui, ó, certo? Existe uma energia sendo dissipada aqui, tá certo? Ele vai aquecer esse fluido aqui, tá bom? Então é isso que acontece, né? O resistor ele simplesmente ele dissipa calor, certo? Então vamos pegar esse bloco aqui novamente, certo? E ele vai ficar simplesmente assim, deslocando, né? De um lado para o outro, tá certo? Sem absorver energia cinética alguma. Tranquilo por aí? E dissipando energia, né? Na forma de calor, tá certo? Agora é o seguinte. Eu vou imaginar agora uma situação onde não exista fluido nenhum, certo? Então tem aqui um bloco, tá bom? E esse bloco ele tem uma massa. E eu vou dizer também que a massa dele nem precisa ser tão grande assim, mas tudo bem, tá? Mas eu vou simplesmente eliminar o fluido aqui. Então esse bloco está livre aqui no espaço, por exemplo, certo? É um bloco de aço, sei lá, de algum metal aí bem que se magnetize facilmente. Eu estou usando uma força eletromagnética aqui, uma força magnética, perdão, só para mover esse bloco. Enfim, tudo imaginário, certo? Então é o seguinte, essa força, certo? Vou chamar de F de T, ela vai ser a mesma coisa. Ela vai ser o meu Fm, certo? Vezes o meu cosseno de Wt, tá certo? E eu tenho exatamente a mesma equação diferencial e tal e tudo mais. Só que agora eu só tenho que... Eu vou cortar aqui a raiz com isso aqui. Então eu tenho que o meu V de T, certo? O meu V de T, ele vai ser igual ao meu Fm dividido por Wm, certo?
vezes cosseno de WT, tá certo? Menos 90 aqui agora. Perceba que cosseno menos 90 é um seno, né? Como a gente viu no vídeo anterior. Isso aqui é igual ao seno do ângulo. Perceba agora que a minha velocidade, certo? O meu V de t e o meu F de t, ele oscila em quadratura. O que é oscilar em quadratura? Oscilar em quadratura é oscilar os dois, tá? Com a diferença de fase de 90 graus. Tá certo? Então eu vou simplesmente colocar aqui o gráfico, né? Dessas duas funções. E a gente pode observar o seguinte, certo? Eu tenho aqui a minha força. Perceba também que a depender da minha velocidade angular, tá? Do meu W, quanto maior o meu W, menor vai ser a amplitude do meu V de t, né? Lembrando que V de t é o meu Fm dividido pelo meu Wm. E quanto maior a massa também, certo? Menor vai ser a minha amplitude, tá certo? Então, nesses casos aqui, ocorre algo chamado de frequência de ressonância, certo? Mas depois eu falo sobre isso, tá certo? Existe uma frequência de ressonância aí para esse circuito. Tá? Enfim, voltando para cá, eu tenho aqui agora, eu vou colocar aqui mesmo o gráfico da minha senoide ou da minha velocidade. Ficou bastante ruim isso aqui, porque realmente para desenhar isso aqui é bastante complicado, mas isso aqui era para estar mais ou menos aqui, tá certo? Isso aqui para estar mais ou menos aqui e aqui, enfim. Então aqui eu tenho um gráfico, certo, da minha F de t, né, que é a minha força, e aqui eu tenho um gráfico em marrom, né, da minha V de t, certo? Perceba que o que é que acontece quando eu tenho um bloco, certo, e ele simplesmente anda nessa direção com a velocidade constante, como eu havia dito, e eu coloco uma força contrária, certo? Então esse bloco ele vem até parar, certo? Perceba que nesse trajeto o meu trabalho é negativo, porque a minha força está em um sentido e a minha velocidade está em outro sentido. Logo eu tenho aqui um trabalho negativo, certo? Um trabalho negativo. E o que acontece é que esse trabalho negativo vai ocorrer aqui, certo? Perceba que aqui, ó, eu estou dando força, certo? Eu vou colocar assim para que fique mais fácil de entender, certo? Vou colocar o bloco aqui em determinadas situações. Ele aqui na situação 1, na situação 2 mais um pouquinho na frente, situação 3 mais um pouquinho aqui na frente. Então, nessa situação 1 aqui, ó, eu tenho uma força. Perceba que a velocidade dele é zero, certo? Então eu vou dar uma força. Quando eu dou uma força nele, certo? A velocidade dele começa a subir, ó. Começa a subir. Aí eu vou dando força, eu vou diminuindo a força, ó. Tô diminuindo a força e é claro, né? Se eu tô dando força, por menor que seja, ela vai aumentar a velocidade até chegar aqui, certo? Até chegar aqui. Quando ele chegar aqui, a minha força vai ser negativa. Perceba que quando a minha força é negativa, ele está na velocidade máxima, certo? Aí a minha força é negativa e de amplitude baixa, mas ela vai aumentando. E o que é que acontece se eu estou dando uma força contrária? É claro que o bloco ele vai desacelerar. Vai desacelerar, desacelerar até ele parar, certo? Ele parando, eu vou dando força, eu vou dando força, eu vou dando força ao máximo. Quando a minha força está no máximo, certo? Ele simplesmente parou. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir a minha força e ele vai aumentar a sua velocidade para o outro lado, certo? E aí fica nesse zigue-zague aí, tá?
Então perceba o seguinte, se eu for fazer um gráfico de potência, um gráfico de potência, eu vou estar somando, eu vou estar multiplicando simplesmente um cosseno, certo? Um cosseno de WT pelo seno de WT. Então perceba que hora eu tenho, né? E isso seria mais ou menos assim. Então perceba que hora eu tenho uma potência positiva, hora eu tenho uma potência negativa, hora eu tenho uma potência positiva, hora eu tenho uma potência negativa. E se eu fizer a média dessa potência, aí que tá a mágica. A minha potência média é zero. Dá para entender? A minha potência média é zero. Então perceba que a minha potência média no resistor, certo? A minha potência ativa, que é a minha potência média no resistor, ela é zero. Perdão, no indutor, que é isso. Ou no capacitor, certo? No indutor ou em um capacitor. Ela é zero, certo? Ao passo que minha potência no resistor, se você for olhar o gráfico dela, você vai somar, multiplicar um cosseno por um cosseno, né? Cosseno WT, como não tem fase nenhuma, né? Multiplica pelo cosseno WT e você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. E aí a média, né, da minha potência vai ser Fm vezes Vm dividido por 2. Tá certo? Só para que você entenda essas analogias aí. Mas o que é que acontece com esse bloco? Bom, vamos analisar aqui, ver o que é que acontece com esse bloco aqui, tá? Perceba que primeiro eu tô dando uma força para ele aqui, ó, né? E ele tá vindo nessa velocidade. Ele tá adquirindo velocidade, né? Dando uma força aqui, força de azul e velocidade de branco, vai. Dando uma força, ele tá indo nessa velocidade. Eu vou diminuindo a minha força até ele chegar numa velocidade máxima. Vou colocar tudo de branco mesmo. Aí aqui no 2 ele tá numa velocidade máxima. O que é que vai acontecer? Eu vou meter uma força aqui, ó, para a esquerda. Nesse momento aqui que eu coloco essa força para a esquerda, ele vai estar absorvendo essa energia cinética aqui que ele adquiriu. Perceba que quando ele chegou na velocidade máxima, que é esse aqui, ele adquiriu energia cinética. Essa energia é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Energia cinética. E olha a mágica, viu? Essa energia cinética máxima que ele adquiriu aqui é o que eu vou chamar de potência reativa. Essa vai ser a minha potência reativa, por pura definição. Por pura definição. Perceba que a potência reativa, ela não é, em hipótese alguma, a minha potência média fornecida, né? No caso do elétron, dos circuitos elétricos, eu tenho uma fonte, certo? E eu vou fornecer uma determinada potência e ele vai me fornecer de volta, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha energia no indutor, tá certo? E a energia no indutor, ela é assim, ó, certo? Que seria a mesma coisa da minha energia ali, se eu fosse calcular a minha energia cinética. Então, perceba que, vou pegar daqui para cá. Perceba que daqui para cá, ó, certo? A fonte, ela tá me fornecendo energia, certo? Porque eu tô recebendo energia, eu tô aumentando minha energia. Mas daqui para cá, eu tô fornecendo energia para a fonte de novo. Então, no caso do bloco, se eu tivesse um bloco aqui, né, ele iria vir para cá, depois ele ia perder energia cinética. Mas essa energia cinética é para onde? Certo? É tudo meio abstrato. Imagine que eu tenho um caldeirão de energia aqui, ó, tá certo? Vou chamar aqui de energia magnética, isso aqui, certo? Então o que é que acontece? Eu vou fornecer
essa energia pro bloco. Ele vai começar a acelerar e vai vir, vai vir, vai vir. Quando chegar aqui, agora eu vou tomar essa energia. Ou seja, eu vou colocar uma força contrária, tirar essa energia cinética do bloco, que ele vai desacelerar, né? Vai chegar aqui desacelerado. Ele vai ficar oscilando assim, ó. Acelerando e desacelerando, né? Acelerando e desacelerando. E a velocidade máxima vai ser aqui e aqui não vai ter aceleração nenhuma. E a aceleração máxima vai ser nas pontas. Tá? Só por curiosidade. Então quando eu coloco uma força contrária, ele perde essa energia. Então essa energia vem de volta para cá. Aí eu te pergunto, então eu posso fazer um processo onde eu simplesmente dou energia e ele me dá energia de volta? Sim. Sim. Desde que você não gaste essa energia e que não infrinja nenhuma lei da entropia. Que não infrinja a lei da entropia, tá certo? Então é isso aqui, então assim, é isso aqui que acontece no circuito, tá? Porque eu tenho uma fonte, certo? E eu tenho aqui um indutor e vai ter horas, certo? Que aqui é o positivo e aqui é o negativo, que a minha corrente vai estar assim, né? Entrando no negativo, ou seja, a fonte está fornecendo. E vai ter horas que a minha corrente vai estar assim, entrando no positivo, a fonte está absorvendo. Tá certo? Então assim, só para completar o raciocínio, que é a minha potência média fornecida? No caso aqui pela minha fonte, certo? Então eu forneço potência até aqui, aí para, certo? Aí forneço potência até aqui de novo, certo? Aí para. Então eu pego a média disso aqui, ó. E a média disso aqui com certeza vai ser menor de que o pico da minha energia. E esse pico da minha energia é a minha reatância, é a minha potência reativa, certo? Essa potência reativa ela vai ser útil e eu vou explicar o porquê que ela vai ser útil, tá certo? Realmente essa fórmula ela é bastante grande, certo? Então essa aqui é a fórmula da potência instantânea deduzido no vídeo anterior, tá certo? E a mesma coisa ali para esse modelo, tá? Da cinemática. Basta apenas eu substituir aqui, como eu já disse, né, os meus VMs pelos meus FMs e o meu IM pelo meu VM, né, no caso, nesse caso aqui, tá? E os ângulos e tudo mal, a mesma coisa. Perceba o seguinte, existe uma parcela aqui, ó, que oscila em quadratura, tá? Que é o VM vezes IM dividido por 2 vezes cosseno de OV menos OI vezes cosseno de 2WT mais OV menos OI. Perceba que isso aqui, ó, ele oscila com seno, tá certo? E eu sei o seguinte, tá vendo? O meu cosseno de 2t mais OI, ele oscila com o meu seno de 2t mais OI. Eu sei da trigonometria que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1, tá certo? E quem é que oscila em quadratura? É justamente a minha potência ativa, tá vendo? VM vezes M dividido por 2 vezes cosseno de OV menos OI. E o que eu designei de potência reativa, tá? Que é o meu VM vezes M vezes seno de OV menos OI dividido por 2, tá certo? Então, para completar, a minha potência aparente, certo? Definindo com potência aparente, ela nada mais é de que a minha potência ativa ao quadrado mais a minha potência reativa ao quadrado raiz disso aqui. Isso aqui por pura definição, certo? É possível com a minha potência aparente eu saber qual é a energia real, a potência real que está saindo da minha fonte, tá certo? Mas como eu havia dito, a potência reativa ela não é a energia média, né, que é fornecida pela hidroelétrica, por exemplo, certo? Ela é apenas uma convenção. Então a minha potência aparente ela serve para eu calcular, né, realmente a potência, né, que está saindo da fonte, né, de tensão através de alguns cálculos que a gente faz, tá? E por isso esse nome potência aparente. Então, se tu me dá a potência aparente, alguns outros fatores, eu tenho condição de calcular qual a energia, né,
que realmente eu preciso fornecer da hidroelétrica, tá certo? E aí eu vou saber o meu fator de potência, que eu vou falar na aula posterior, e aí eu vou saber, né, quanto de energia reativa eu estou fornecendo e tudo mais. O próximo vídeo ele vai falar sobre isso, tá certo? Mas agora com circuitos, certo? Realmente elétricos, e não esses circuitos aqui que a gente viu que são mecânicos, tá certo? Isso aqui é apenas para o aluno ter uma noção, né? E uma referência, né? Para que ele possa entender realmente o que acontece, tá bom? Se você gostou aí, favorita, tá? Dá um like aí e até a próxima aula.